Cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor. Seja muito bem-vindo ao nosso canal para juntos falarmos a respeito das lições bíblicas segundo trimestre de 2025, quando estamos estudando sobre João, o verbo que se fez carne. Evidentemente, estamos estudando a respeito da divindade de Jesus e estamos avançando já para o final, a conclusão do trimestre, esses 3 meses, estudando sobre esse mesmo tema. E nós estamos, então, irmãos, na lição de número 9, que fala sobre aquilo que eu chamo de tríade da eternidade, né? O caminho, a verdade e a vida. Nosso textuário diz assim: disse-lhes Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai senão por mim, João 14, 6. É o evangelho descrito no capítulo 14 de João, tá? Verdade prática diz a imagem de Jesus Cristo como o caminho, a verdade e a vida, reforça a nossa fé e consolida a nossa comunhão com Deus, ok? O texto todo, como falei, está em João 14, do versículo 1 a 15, tá? Meus amados, e eu quero já mostrar para vocês o gráfico esboço que nós temos aí, esses 3 pontos importantes, né? Consolo e promessa do Senhor Jesus, o caminho, a verdade e a vida, consolo no cenário de angústia, uma promessa de glória. Dúvidas, incertezas e enganos do caminho com Cristo, né? O segundo ponto, a dúvida de Tomé, incerteza de Pedro e Filipe, o engano de Judas Iscariotes. E o terceiro e último tópico fala sobre caminho, verdade e vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, disse Jesus. Ok? Meus amados, vamos lá para nós falarmos sobre esse tema. Esse texto, esse capítulo de João, ele é muito interessante, capítulo 14, porque ele está falando em um cenário que é o mesmo cenário da ceia do Senhor, o mesmo cenário da instituição do lava-pés, né? E aqui Jesus está dando as últimas instruções para os seus discípulos, as instruções finais antes de partir, tá? Ele começa esse texto, meus irmãos, usando essa expressão: não se turbe o vosso coração. Tá? A palavra turbar aqui tem o sentido de agitação, de sacudir, de perturbar, de inquietar. Nós podemos usar, não é, a figura, a analogia da água, ok? Uma água onde não tem turbação, ela é uma água tranquila, ela é uma água que não tem nenhum tipo de movimento, ou seus movimentos são suaves. Mas quando há turbação, quando há ventania, quando há maremotos, então é claro que o mar fica turbado, fica agitado, fica perturbado, fica inquieto, tá? Isso é interessante, porque, por vezes, o mar da nossa vida está turbado, está inquieto, está perturbador. E aí a gente precisa ouvir as palavras do nosso mestre. Não se turbe, não deixe o coração de vocês se turbar, se perturbar, se inquietar com as coisas desta vida, né? Então, Jesus fala sobre isso. Agora, nós vamos mostrar aqui alguns motivos que os discípulos, já como introdução, alguns motivos que os discípulos tinham para turbação. O que é que estava deixando aqueles discípulos, meus irmãos, inquietos? Por que eles estavam inquietos? Vocês sabem que no tempo em que nós vivemos, no mundo em que nós vivemos, muitas coisas podem nos deixar inquietos. Problemas profissionais, problemas relacionais, problemas nacionais no governo, na política, na sociedade. Muita coisa pode nos deixar inquietos. Mas aqui para os discípulos, Jesus tinha feito algumas
declarações, e essas declarações eram fortes, tá bom? Eram fortes. Primeiro, ele tinha dito, e aqui eu estou falando não diretamente do capítulo 14, porque o capítulo 14 já é uma consequência do que ele vem falando no capítulo 13, por exemplo, né? Então, ele diz que um deles iria traí-lo, né? Então, claro que esse é um motivo para turbação, para perturbação, para inquietação, inclusive no próprio traidor, porque ele sabia que ele estava falando com ele, né? Isso é algo assim extraordinário, algo impensável seria mesmo a palavra correta, porque nós estamos falando aqui de um grupo de discípulos que seguiram o seu rabi, que seguiram o seu mestre, que ouviram as suas palavras, que viram os seus milagres, que tiveram a ideia nítida, real, daquilo que ele falava para aquilo que ele fazia. Pois aquilo que ele fazia estava em consonância com aquilo que ele falava. Então, é claro que para eles deve ter sido um choque muito grande, não é? Como assim nós servimos o nosso mestre, nós ouvimos os seus ensinamentos, por que um de nós iria traí-lo? Mas era uma realidade, né? Porém, não ficou só nisso, porque Jesus também falou que um deles iria negá-lo, que é exatamente Pedro, né? E a diferença da traição é que não ficou claro para eles que seria Judas o traidor, né? Para os demais, para todos os leitores de João, até porque João escreve a posteriori, então ficou claro quem era o traidor, mas naquele momento ali em que se desenrolava aquela cena, não ficou claro que seria Judas o traidor. Mas em relação à negação, Jesus diz claramente para Pedro, tu vais me negar. E isso também é algo muito chocante, não é, meus irmãos? Ou seja, um deles iria trair, outro iria negar. Como se não bastasse, você tem aqui um terceiro motivo para a turbação dos discípulos, para a inquietação, para a perturbação dos discípulos. Qual era, meus irmãos? Era exatamente o fato de que o Senhor iria partir. O Senhor iria embora. Agora, que coisa! Ou seja, um iria trair, outro iria negar, e Jesus iria partir. Ou seja, ele estava saindo do meio deles, né? Ele estava se ausentando do meio deles. E é claro que havia ainda entre eles esses planos de redenção de Israel. Esses planos que, no desenrolar dos acontecimentos, foram frustrados porque Jesus não veio com essas categorias, não veio com esse objetivo. Não é? Então, as expectativas deles estavam frustradas. Aqui é uma introdução que eu acho importante para a gente contextualizar o que estava acontecendo ali naquele momento. Vamos lá para o ponto primeiro, que fala sobre consolo e promessa do Senhor Jesus. Ora, se havia essa turbação na vida deles por causa dessas declarações, então a palavra do Senhor Jesus é uma palavra de consolo. Ele vai consolar os seus discípulos. Tá? E eu quero fazer, meus irmãos, um resumo desse tópico todo, baseado no texto bíblico, tá bom? E aí nós vamos intercalando com o que está aqui, não é? Por exemplo, ele começa o capítulo, né, a sua fala, dizendo o seguinte, olha, não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creio também em mim. Então, ele estava incentivando os seus discípulos a terem fé. Ou seja, o segredo para a turbação, para a tribulação, para a aflição, precisa ser a fé. Agora, meus irmãos, a gente sabe que
quando estamos passando pelo problema, quem passa pelo problema é que sabe aonde é a nossa fraqueza maior, né? Ainda assim, Jesus manda que se tenha fé. Temos que ter fé. Nele temos que ter fé em Deus. Hebreus capítulo 11 fala sobre isso, né? A fé é o fundamento da esperança e também a prova daquilo que é invisível. Por que fundamento da esperança? Porque é o fundamento daquilo que se espera. Nós aguardamos, nós esperamos. Ela precisa ser esse fundamento, né? E ela também é a prova daquilo que não se vê, ou seja, a prova daquilo que é invisível, pois Deus não pode ser visto por olhos humanos, né? Nós podemos ver Deus nesse sentido pela fé. Enxergamos Deus pela fé. Então, é preciso ter fé, principalmente num tempo tão difícil como esse que nós estamos vivendo, tá bom? Tempo em que a fé está sendo cada vez mais diminuída, misturada, a fé ela está sofrendo alterações e nós precisamos ter uma fé autêntica. Então ele começa dizendo, tenham fé, tá? Mas ele também continua dizendo o seguinte, olha, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Aí ele diz, vou preparar-vos lugar. Esse preparar lugar, meus irmãos, não quer dizer, como alguns, né, talvez de maneira até infantil, queiram entender que Jesus ainda está construindo o céu, construindo morada para nós. Não. Esse preparar lugar é tão somente no sentido de intercessão celestial, porque a Bíblia diz lá em Hebreus que agora nós temos um sumo sacerdote à destra de Deus que vive para interceder por nós. Ou seja, digamos assim, de maneira mais simples, para guardar o nosso lugar, tá? Para preservar o nosso lugar. Mas isso tem a ver conosco, porque Cristo nos ajudando, Cristo nos fortalecendo, Cristo nos animando, nós estamos indo na direção dele para ocupar aquele lugar que ele reservou para nós, né? Então ele diz isso, eu vou preparar lugar, e se eu for e preparar lugar, virei outra vez. Esse se eu for, como eu já vi alguém falando, não é? Jesus estava colocando alguma dúvida, porque se eu for, né, parece que está colocando uma dúvida. Mas, na realidade, Jesus estava querendo chamar a atenção deles, meus irmãos, para a ascensão dele. Né? É como mais ou menos aquela ideia de Elias e Eliseu. Eliseu faz um pedido para Elias, e Elias diz, olha, se tu me vires ser levado, se te fará. Se tu não me vires ser levado, não se fará. Ou seja, significa dizer que se eu for mesmo, se Deus me levar mesmo, e se você ver isso, se você comprovar isso, então vai ser feito como você disse. Então Jesus diz assim, ó, se eu for, parece ser uma dúvida, mas não é uma dúvida. Ele está dizendo nas entrelinhas, vocês vão me ver, vocês vão me contemplar indo, vocês vão me contemplar sendo elevado aos céus. E quando eu for, ou se eu for, ou se vocês me virem indo, então pode ter certeza, aí é o outro motivo que Jesus fala aqui nesse texto. Eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, ou seja, quando Jesus está falando de voltar, ele está falando do arrebatamento, ele está falando da sua volta, do seu retorno. Para quê? Para que nós tenhamos uma convivência com Cristo. Onde eu estiver, vocês estejam também. É isso que ele está dizendo. Aqui é o outro motivo. Convivência com Cristo. Então nós temos, olha, ter fé, a intercessão celeste, o retorno triunfal, o arrebatamento, né? A convivência com Cristo. Mas quando ele fala isso, há essa dúvida, porque ele faz uma observação, uma colocação, olha, vocês sabem para onde eu vou, né?
E é interessante que Jesus já sabia do desenrolar dos fatos, né? Porque ele diz, vocês sabem para onde eu vou, e é claro que aí vem Tomé, é o que nós vamos estudar aqui, né? A dúvida de Tomé, segundo ponto, a dúvida, incerteza e enganos no caminho de Cristo, tá? E aí ele diz isso, olha, vocês sabem para onde eu vou. E Tomé, então, toma a palavra para dizer, Senhor, nós não sabemos para onde vai. Como nós conhecemos o caminho? Como nós podemos conhecer o caminho se nós não sabemos para onde vai? Né? Ou seja, parece, meus irmãos, que havia aquele entendimento que Jesus ele iria se manifestar de uma maneira poderosa, de uma maneira pujante, salvadora, libertadora para toda a nação de maneira política. Era mais ou menos isso que os discípulos esperavam. Mas aí eles não entendiam o que Jesus queria dizer com eu vou para meu Pai. Vocês sabem o caminho. Como assim? Onde é esse caminho? Como é que nós podemos saber? Né? E aqui o nosso comentarista fala sobre isso, sobre essa questão das dúvidas, porque vocês sabem, nós temos aí Tomé como aquele que realmente tinha muitas dúvidas. Nós vamos falar também sobre essa questão aqui das dúvidas. Então, meus irmãos, em Tomé havia essa descrença, havia essa dúvida na realidade, né? Ele tinha essa dúvida. E eu quero dizer para vocês que a questão da dúvida, da descrença, é algo que faz parte da nossa vida, da nossa constituição. Né? Todos nós temos os nossos momentos de dúvida. É importante que se diga isso. Se você olhar na Bíblia, nós encontramos até mesmo o chamado pai da fé, que é Abraão, que teve sim o seu momento também de descrença, de dúvida, porque quando Deus disse que era dele que sairia, né, o seu primogênito, a sua descendência, mas aí ele acata, ele abraça, ele recebe a ideia de Sara de constituir um filho, um herdeiro, de uma outra forma, tomando, né, a sua concubina, a sua empregada como esposa, para ter ali um filho com ela. Né? Mas não era isso que Deus queria. Deus queria mostrar para ele que a fé era importante exatamente para ele crer no milagre que Deus ia fazer, e Deus fez o milagre. Então você tem Abraão, você tem Elias também, quando ele está muito triste ali na caverna, com as suas dúvidas, com as suas incertezas, e Deus vem e trata com ele na caverna, tirando ele da caverna, né, para tratar com ele, para mostrar que ainda havia outros 7.000 fiéis que não se prostraram a Baal, né, meus irmãos? Agora, no Antigo Testamento, além de Tomé, você tem também João Batista. João Batista, ele foi aquele que apresentou o Messias, foi o arauto do Messias, ouviu a voz quando estava batizando, né? O Espírito em forma de pomba sobre Jesus e a voz falando. Então, ele teve uma certeza ali muito grande. Mas, volto a dizer, ainda aquela ideia do Cristo político permeava sobre eles, não é? Tanto é que ele manda os seus discípulos perguntarem para Jesus se realmente era ele ou era outro, né? Jesus fala sobre isso, né? Jesus faz ali vários milagres e diz que é feliz aquele que não tropeça nele, né? Que não tem ele como pedra de tropeço. Então, meus irmãos, essa lição serve para nós. Né? Cristo, ele é pedra de base, de fundamento para nós. Não é para ser pedra de tropeço. Aí nós temos também as incertezas de Felipe, de Pedro, né? Que não sabiam para onde Jesus ia. Não sabiam. Pedro faz essa pergunta.
para ele, né? Senhor, para onde é que tu vais? Né? E Jesus diz, né, no capítulo 13, olha, para onde eu vou, vocês não podem ir. Mas, meus irmãos, eu coloquei aqui uma questão que é o seguinte, olha, por que os discípulos duvidaram? Porque eles não entendiam o processo todo da salvação. A obra toda da salvação em Jesus, ela é progressiva e vai sendo desenvolvida durante esse processo junto com os discípulos. De certa forma, nós também fazemos parte desse processo. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Jesus ainda não veio. Mas quando você olha para a obra da salvação, nós temos, por exemplo, só um ponto dela que ainda não se cumpriu, mas os outros 3 ou 4 pontos relacionados a Jesus se cumpriram perfeitamente. Quais são esses? Nascimento de Jesus, a encarnação do Verbo, a morte do Verbo na cruz, né? A crucificação. Segundo. Terceiro, a ressurreição, que nós já estudamos sobre isso, a ressurreição de Jesus é a prova cabal da sua divindade, né? Colocaria entre a ressurreição e a volta do Senhor, que é esse último, né? Eu colocaria a ascensão de Cristo, que é pouco divulgada, pouco falada, pouco pregada. Mas é importante, porque quando ele disse assim, olha, do mesmo jeito que Moisés levantou a serpente do deserto, filho do homem será levantado. E quando eu for levantado, atrairei muitos para mim. Irmãos, isso é glorioso. Esse levantado pode ser no sentido de ser levantado tanto do túmulo, quanto ser elevado às alturas, recebido na glória com Deus. Ou seja, hoje nosso Cristo está na glória. Ele foi assunto aos céus, ele entrou na dimensão espiritual, viu? Não é a loucura que alguns críticos falam, né? Eu já vi um crítico dizer, se Jesus foi elevado, então ele entrou no espaço, como é que ele está lá no espaço até agora? O homem carnal não entende as coisas espirituais. Ele foi elevado, mas ele entrou na dimensão espiritual, no terceiro céu, no céu de Deus, que não tem nada a ver com essa materialidade aqui. Por isso que os homens falam tolices, asneiras, bobagens, besteiras, né? Meus irmãos, mas eu queria concluir o pensamento dizendo o seguinte, olha, todos esses itens, nascimento, morte, ressurreição, ascensão, se cumpriram até os discípulos. Ou seja, eles viram quase a totalidade da obra salvadora de Jesus. O que é que eles não viram ainda? E nem nós? O retorno do Senhor. É por isso que é importante nós entendermos esse ponto aqui. Era natural essas dúvidas, porque eles estavam fazendo parte do processo, tá? A questão é que nós, agora, nós já sabemos todo o processo. Nós já sabemos tudo o que virá. Os discípulos ainda estavam aprendendo no processo. Jesus ia se revelando aos poucos, né? Por exemplo, eles tinham essa ideia do Jesus político. Jesus não era o Messias político. Jesus não era o Messias, sabe, que viria para derrotar os romanos com cavalos de fogo ou alguma coisa assim, não. Ele veio consumar a obra da salvação. Isso eu faço questão de dizer aqui, e aí já indo para esse terceiro subponto que fala do engano de Judas Iscariotes, que, de certa forma, por isso que dizem alguns especialistas que ele estava querendo forçar com que Jesus pudesse, né, agir de maneira mais poderosa para livrar os judeus dos romanos. Então, para a gente entender, havia essa ideia do Messias judeu, que era o Messias político, que viria para implantar o reino, para que Israel vencesse os seus inimigos, né? Mas também
a ideia do Messias cristão era isso que estava em voga aqui. O Messias cristão que veio para a salvação, que veio para implantar o reino de Deus no coração dos homens. Porque Deus veio primeiro, através de Cristo, resolver o problema dos homens interior. Não é? Ele virá ainda para vencer os inimigos da nação judaica, porque Deus tem um compromisso com a nação de Israel. Tá bom? Irmãos, indo aqui para o final. Terceiro e último ponto, Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Irmãos, quando Jesus diz que é o caminho, ele está dizendo que é a direção, ele está dizendo que é o direcionamento, ele está dizendo que é o norte, o rumo. Então, o caminho é Cristo, tá? É ele que nos direciona para onde? Para Deus. Para onde Jesus nos direciona? Para a vida. Agora, este caminho precisa ter uma base, precisa ter um background, né? Aonde a gente caminha. E que background, que base é essa? A base é a verdade. Então, nós caminhamos sobre a verdade que é Cristo. Essa verdade, ela é total, ela é absoluta, ela é definitiva, ela é incondicional, ela é conclusiva, ela é singular e esta, sim, é uma mensagem dura de se dizer nos dias de hoje. Por quê, meus irmãos? Porque as pessoas não acreditam em uma verdade única. As pessoas dizem assim, que a verdade é relativa. Bom, então a verdade, ela é verdade para você. A minha verdade é outra. Eu faço a minha verdade própria. Eu tenho a minha verdade particular, mas isso não é correto, meus irmãos. Não existe uma verdade particular. Existe uma verdade universal, existe uma verdade singular, que é Cristo. E eu sei, eu volto a dizer para vocês, que essa mensagem ela é muito difícil. As pessoas não querem. Já vi várias vezes quando a gente está evangelizando. Quem disse que só esse teu Cristo aí é o verdadeiro? Quem diz que só a tua religião é verdadeira? O caminho é só Cristo. Quem diz que não tem outros caminhos? É assim que as pessoas pensam, meus irmãos, tá bom? Agora, a gente precisa pregar isso. É fácil? Não é fácil. Porque você vai contra o mundo todo. Imagine. Nós temos aí várias religiões, milhões de deuses, e esses deuses se apresentam também como algum tipo de salvadores, a alguém que faz algum tipo de benefício para os seus devotos, né? Mas nós temos um só. Nós não adoramos vários deuses, nós adoramos um Deus só. E esse é Cristo, é Jesus Cristo. E o caminho é através dele, tá? Para quê? Qual é o objetivo de caminhar neste caminho, de caminhar nesta verdade? É que este caminho e este chão desse caminho, ele nos conduzirá para a vida. E que vida é essa? É a vida eterna. Aspectos da vida em Jesus, aqui para a gente concluir. Aspecto da vida em Jesus ela é eterna, ou seja, é uma vida que não tem fim. Ela é perfeita, porque isso que é mortal vai se revestir do que é imortal. Isso que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. Então é uma vida perfeita. Por ser perfeita, também ela é prazerosa. Claro, nós não vamos ter as dores do presente século, todas essas dores vão acabar, as doenças, o choro, a lágrima, o pranto, as angústias, glória a Deus, tudo isso vai acabar. E outra coisa que a gente precisa dizer, meus irmãos, a vida com Deus, ela é dinâmica. Nada dessa bobagem que estão dizendo aí, que o céu é monótono, que as pessoas vão viver uma eternidade em monotonia. Não, senhores, a vida com Deus, ela é dinâmica. Glória a Deus por isso. Então, eu espero que você tenha gostado da nossa aula e se foi importante para você, compartilhe. Estamos aí com um problema no Facebook, não vamos poder compartilhar, alguém hackeou a nossa conta, glória a Deus por isso.
Vamos ver se conseguimos recuperar. Ore por nós nesse sentido. Então, vamos compartilhar apenas nos grupos de WhatsApp, Telegram, tá bom? E Deus abençoe a vida de vocês. Em nome de Jesus. Amém.